Porque é importante para você conhecer, saber para que serve o documento emitido junto com as autorizações florestais. Eu penso que ainda é mais importante também explicar como essa informação, essa explicação serve para você. Me acompanhe, tire todas as suas dúvidas e saiba tudo sobre esse documento nesse vídeo. Eu sou o Akira Okuyama e eu vou te ajudar a ter seus projetos ambientais aprovados com mais rapidez. Hoje a gente vai falar sobre o TCRA e por que esse documento é importante para você que quer trabalhar nessa área ambiental. Mas o que é o TCRA? O TCRA é o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental e é um documento oficial emitido toda vez que existe uma autorização florestal expedida pelo órgão ambiental. E essa autorização pode ser por corte de árvore isolada, intervenção em APP, áreas de preservação permanente, ou supressão de vegetação nativa. Por exemplo, você tem uma propriedade rural e vai introduzir a cultura de cana. Acontece que tem algumas árvores isoladas na propriedade e elas vão atrapalhar o plantio, a colheita, o trânsito dos caminhões, das colheitadeiras, enfim. Nesse momento, você pode pleitear um pedido no órgão ambiental para o corte destas árvores. E, se autorizado, é emitido o TCRA. Outro exemplo, você tem uma propriedade rural e precisa construir um caminho, um bebedouro para o gado na beira do rio. Você deverá entrar com pedido no órgão ambiental, esse pedido será avaliado e, se aprovado, você terá que fazer uma compensação pela intervenção em APP, a área de preservação permanente, e essa compensação é firmada através do TCRA. Também pode ser emitido quando um novo empreendimento imobiliário que está em fase de aprovação em um município, de modo a fazer cumprir a quantidade de áreas verdes e sistemas de lazer obrigatórios por lei dentro do empreendimento em questão. Finalmente, é também utilizado para causar comprometimento à pessoa física ou jurídica, autuada pela Polícia Ambiental por prática de crime ambiental contra a flora. E como é que eu vou usar essa informação? Bem, como você vai usar essa informação, tem várias respostas possíveis. E uma delas é que, como consultor ambiental, faz parte do escopo das suas atividades ser um intermediário entre o seu cliente e o órgão ambiental. Ser uma ponte de conexão entre esses dois personagens de universos tão distantes. Fazer essa ligação compreende saber transmitir as informações para ambos os lados. Portanto, é preciso ter conhecimento sobre os procedimentos do órgão ambiental e é preciso ter conhecimento para traduzir estas informações e passá-las com autoridade e segurança, para que não fique dúvidas sobre o que você está informando. E uma das formas de obter conhecimento e autoridade é estudar muito e aprender cada detalhe do licenciamento ambiental, seus documentos, trâmites e processos. Voltando a falar sobre o TCRA, para que serve o TCRA? Como o próprio nome diz, é um compromisso celebrado entre o órgão ambiental e a pessoa interessada na autorização florestal ou o dono do empreendimento imobiliário para o plantio de determinado número de mudas de árvores nativas. É uma forma de mitigar o dano causado ao meio ambiente pelo corte de árvores isoladas ou pela intervenção em área de preservação permanente, ou a supressão de vegetação nativa, para implantar ou ampliar uma empresa ou iniciar um empreendimento imobiliário. Mitigação em meio ambiente consiste em intervenções que visam a reduzir ou remediar os impactos nocivos da atividade humana. Também é emitido para compensar dano ambiental fiscalizado pela Polícia Ambiental através do AIA, o Auto de Infração Ambiental. Por exemplo, temos um dono de chácara que tem em sua propriedade uma canelinha e uma farinha seca, que são árvores de espécies nativas. Estas árvores estão atrapalhando um projeto, ou estão perto de uma cerca, ou tão próximos da casa principal e estão ameaçando cair.
Ele, o dono da chácara, sem saber sobre legislação, vai lá e corta as árvores. E alguém alerta a polícia ambiental que o dono da chácara cortou as árvores. A polícia ambiental vai te dar um puxão de orelha, uma advertência ou até mesmo uma multa. E pela autuação, você tem que assinar um TCRA para plantar mudas de árvores para compensar as que você cortou sem autorização. Só para constar, a polícia ambiental não precisa pegar o corte num flagrante. Não precisa haver a motosserra trabalhando ou alguém cortando a árvore no exato momento do corte. Sempre ficam evidências que houve corte de árvore, seja na forma de restos do corte, as sobras da poda do corte, ou até mesmo o toco da árvore que ficou ali. E pode até mesmo ser através de imagens de satélite. Então, quando a polícia ambiental recebe uma denúncia de corte de árvore, ele pode até ir depois de alguns dias, que sempre vai ter alguma prova do crime cometido contra o meio ambiente. Quem é o responsável pela emissão deste documento? Os TCRAs são emitidos pelos órgãos governamentais responsáveis pela fiscalização ambiental em suas áreas de atuação. No caso específico do Estado de São Paulo, esses órgãos são a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Aí você pode perguntar assim, a Polícia Ambiental não emite TCRA? A Polícia Ambiental tem uma função de fiscalizar as atividades que podem prejudicar o meio ambiente, mais especificamente nas áreas rurais do Estado. Mas toda a parte burocrática, o tratamento das penalidades aplicadas pela Polícia Ambiental é realizado por um departamento da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o CFA, a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. Ou seja, se você precisar orientar alguém que tomou uma multa da Polícia Ambiental, oriente-o a comparecer no batalhão da Polícia Ambiental e peça para eles informarem onde é a CFA, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, para tratar da regularização do AIA. Quais são as informações contidas no TCRA e no seu processo? As informações básicas são o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos seus respectivos representantes legais. A data de assinatura do TCRA, bem como o respectivo prazo de vigência. A data de assinatura é a data que você foi no órgão ambiental e se comprometeu com o plantio. O prazo de vigência é a data limite para plantar as mudas. A descrição das obrigações a serem cumpridas e, quando couber, o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços, com a indicação das metas a serem cumpridas. As sanções administrativas para o caso de descumprimento das obrigações. Ou seja, se você não cumprir o plantio, você paga uma multa. E isso não te desobriga de plantar as mudas. E por último, o foro competente para dirimir eventuais litígios entre as partes. O foro é a cidade onde vai ser julgado o caso. Quem é o responsável pelo cumprimento do TCRA? O TCRA será assinado pelo proprietário do imóvel, o dono da terra, ou representante legal da empresa, no caso de pessoas jurídicas, pelo órgão ambiental e por duas testemunhas. A partir daí, o dono da chácara, ou o dono do loteamento, ou o dono da propriedade que vai plantar cana, é que ficará responsável pelo atendimento das medidas firmadas no TCRA. Todos os itens que eu falei antes devem ser cumpridos imprescindivelmente. E a autoridade florestal ficará responsável por fiscalizar e atestar que tais medidas de recuperação e compensação estejam sendo cumpridas no período determinado. Por exemplo, no caso do dono da chácara que cortou lá a canelinha e a farinha seca, ele se comprometeu a plantar 50 mudas de árvores nativas na propriedade dele, na área que ele indicou e foi aprovado, que nesse caso foi na área de preservação permanente da propriedade, ou em outras palavras, na beira do rio. Para o loteamento, são as áreas verdes e os sistemas de lazer determinadas no projeto.
Ou seja, ele vai apresentar o projeto de implantação do loteamento e nesse projeto vão estar determinadas onde estão estas áreas verdes e os sistemas de lazer, onde vão ser plantadas as mudas. Lembrando que, no caso de implantação de loteamentos, não valem aquelas mudas que são plantadas na frente dos lotes, pois estas são obrigações assumidas pelo empreendimento junto ao município e são objetos de compromissos diferentes, não sendo fiscalizados pela CETESB. Estas árvores plantadas nas frentes dos lotes fazem parte da arborização urbana. A arborização urbana é definida como toda a vegetação que compõe o cenário ou a paisagem urbana e é um dos componentes bióticos mais importantes das cidades. Tecnicamente, a arborização urbana é dividida em áreas verdes, são os parques, bosques, praças e jardins, e a arborização das ruas ou as vias públicas. Esta arborização proporciona às cidades inúmeros benefícios relacionados à estabilidade climática, ao conforto ambiental, na melhoria da qualidade do ar, bem como na saúde física e mental da população, além de influenciar na redução de poluição sonora e visual e auxiliar na conservação do ambiente. As árvores são o maior patrimônio ambiental que existe nas cidades, pois elas abrigam os pássaros que espalham as sementes e comem os insetos. Elas dão sombra e diminuem a temperatura. E aí fica bem mais gostoso andar pelas ruas. Elas possuem a importante função de reduzir efeitos da poluição e dos ruídos. Agem diretamente na redução da temperatura e na velocidade dos ventos, além de influenciarem no balanço hídrico e ainda podem servir de abrigo a diversos animais silvestres que vivem nas cidades, como os pássaros, insetos e até mesmo macacos. Você sabia que o planejamento de um novo loteamento, um novo bairro na sua cidade, tem exigências ambientais obrigatórias para sua implantação? Isso mesmo. Além de apresentar projetos viários, de direcionamento de águas pluviais às águas de chuva, de esvaziamento de esgoto sanitário, de planejamento de ruas e avenidas, o tamanho e a quantidade dos lotes, sejam eles comerciais ou residenciais, o projeto deve contemplar as áreas de lazer e áreas verdes do loteamento. A aprovação do planejamento e do projeto de um novo loteamento passa por avaliação de vários órgãos do Estado e também precisa ser previamente aprovado pela Prefeitura Municipal. Na parte ambiental, a implantação do loteamento deve ter quantidades mínimas obrigatórias de áreas verdes e sistemas de lazer, e esse compromisso é verificado pelo órgão ambiental estadual. A arborização nas ruas, aquelas árvores que devem ficar plantadas em cada lote, é de competência do município. Voltando ao tema, no caso da propriedade que vai plantar cana, o dono se compromete a plantar as mudas ou numa APP, numa área de preservação permanente, ou num fragmento florestal, desde que a CETESB aprove. E o que acontece se eu não cumprir o TCRA? A pessoa física ou jurídica que não cumpre as regras do TCRA sofre as penalidades cabíveis de acordo com o previsto na legislação ambiental, os quais incluem a execução judicial das obrigações assumidas diretamente pelo Estado, tendo em vista que o TCRA possui caráter de título executivo extrajudicial. Vale ressaltar que, em caso de execução do título executivo extrajudicial, o interessado não se exime de cumprir o cumprimento do plantio acordado. No caso do dono da chácara, se ele não plantar as mudas até a data que está lá no TCRA, ele vai ter que pagar a multa e ainda vai ter que plantar as mudas. O mesmo vale para as outras situações. Eu posso alterar o plantio, o local ou a quantidade acordada no TCRA? A gente não pode deixar de falar que o TCRA é um compromisso firmado, ou seja, é algo que foi combinado entre o órgão ambiental e quem o está assinando, para executar um plantio compensatório, ou compensar um dano causado, ou até mesmo para cumprir com a legislação para providenciar áreas verdes em um novo bairro no município. Onde antes havia apenas uma terra nua numa área próxima da cidade,
E para que esse TCRA fosse firmado, esse acordo fosse celebrado, foi preciso apresentar um projeto de recomposição ou um projeto de recuperação ambiental que contemplasse uma quantidade de mudas num determinado espaçamento entre essas mudas, com espécies determinadas por um técnico habilitado, enfim. Se houver qualquer alteração de titularidade do empreendimento, obra, atividade ou serviço desenvolvido, o documento do TCRA deve ser atualizado junto ao órgão ambiental responsável pela emissão do documento. Por exemplo, a obra do loteamento começou com uma pessoa física, o dono da terra, e ela foi vendida para uma empresa, uma pessoa jurídica. Tem que mudar o TCRA. Outro exemplo, a construção de uma ponte teve uma autorização e um TCRA emitidos, mas no meio da obra verificou-se que precisava ampliar a área atingida. Precisa fazer a alteração do TCRA. O TCRA também pode sofrer atualizações em casos de desastres ambientais, como incêndios ou quedas de barragens. Porém, para que isso ocorra, é necessário entrar em contato com um órgão responsável para informar e se orientar sobre como proceder. Por exemplo, se numa determinada área há um compromisso de plantio e numa infelicidade houve uma queimada na região, seja ela acidental ou criminoso, e parte desse plantio ou todo o plantio foi comprometido, será necessário fazer o replantio das mudas. Caso ele precise de uma alteração de prazo por conta desse ocorrido, ele pode solicitar junto ao órgão ambiental. Por que o TCRA é para plantio de mudas nativas? O principal objetivo do TCRA é promover um plantio que seja sustentável e saudável para aquele ambiente em questão. Deve haver um equilíbrio entre a fauna e a flora, e o plantio correto deve manter esse ecossistema equilibrado. Ou seja, as mudas que você vai plantar têm que produzir alimento para animais e insetos. Por exemplo, pitanga, imbaúba e goiaba branca são espécies nativas e são árvores que dão alimentos aos animais silvestres, como pássaros, macacos e coatis. Diferentemente de ter um plantio de seringueiras ou eucaliptos, que geram recursos financeiros, mas não contribuem com o ecossistema. O plantio é preferencialmente realizado em APPs, as áreas de preservação permanente, ou beiras de rio, para promover e evitar danos a esses locais, como assoreamentos, erosões e outras situações que possam comprometer a qualidade e a proteção das águas. Caso não hajam APPs na propriedade, a outra preferência é que o plantio seja próximo de um fragmento de mato, para enriquecimento desse fragmento. As regras de plantio e a análise são realizados levando em consideração os aspectos técnicos para que esses objetivos sejam alcançados. A escolha das espécies, o projeto de plantio, o local escolhido para o plantio são fatores importantes nessa análise, uma vez que não se trata apenas de plantar, mas também cuidar para que o plantio se desenvolva e contribua para o seu entorno. Ou seja, o espaçamento entre as mudas, as espécies escolhidas para aquele local, são fatores a serem analisados pelos técnicos antes da aprovação. Por exemplo, colocar uma espécie de área seca numa área de brejo, não dá, né? Importante frisar que o órgão ambiental não determina o local do plantio. Quem escolhe o local do plantio é o responsável pelo TCRA. O órgão ambiental vai verificar se o local escolhido é compatível com a quantidade de mudas, com o projeto apresentado, se não houve algum compromisso anterior nessa área, ou seja, para não causar um encavalamento de TCRAs. E, se aprovado, é feita a confecção do TCRA para confirmar que ambos os envolvidos, o órgão ambiental e o interessado, estão de acordo com o projeto. A compensação ambiental no estado de São Paulo é regida pela Resolução SMA 7 de janeiro de 2017. E como é que é feito o acompanhamento do progresso do plantio compromissado? Existe a orientação do envio periódico de relatórios técnicos de monitoramento de plantio a serem enviados ao órgão ambiental para esse acompanhamento. Mas o que são os relatórios técnicos de monitoramento de plantio?
É uma planilha que contém as informações do andamento do plantio, ou seja, devem demonstrar onde foram plantadas as mudas, quantas foram plantadas, qual o espaçamento utilizado, qual o tamanho das mudas, qual o índice de aproveitamento das mudas, enfim, e deve ser acompanhado de um relatório fotográfico para comprovação desses fatos. Mais um importante detalhe que é preciso comentar é que esse relatório não tem o nome técnico à toa. É um relatório técnico de monitoramento de plantio, porque ele deve ser elaborado por um técnico habilitado para tal procedimento, onde este técnico se compromete com o trabalho elaborado, pois é preciso a apresentação da ART, a Anotação de Responsabilidade Técnica, do profissional que elaborou esse relatório. Essa apresentação do relatório com a ART se restringe aos casos de TCRA cuja quantidade de mudas compromissadas seja acima de 1.500 mudas em área rural e acima de 1.000 mudas em área urbana. Por que eu tenho que enviar relatórios técnicos de monitoramento de plantio? Estes relatórios técnicos ajudam o órgão ambiental a acompanhar o plantio compromissado e a programar as vistorias de acompanhamento, ao mesmo tempo em que demonstram o comprometimento do interessado quanto ao cumprimento do TCRA. Ou seja, semestralmente ou anualmente deve ser apresentado o relatório de como está o plantio e a informação da periodicidade está no corpo do TCRA. Caso não seja apresentado, ele pode ser cobrado e até mesmo autuado pelo órgão ambiental pela falta da apresentação deste relatório técnico. Quando o TCRA é dado como cumprido? Quando a autoridade florestal responsável pela fiscalização e acompanhamento das medidas de recuperação faz a vistoria da área compromissada e atesta que o plantio tem plenas condições fitossanitárias e ambientais de se desenvolver sem a necessidade da intervenção humana. Ou seja, o plantio pode ser abandonado sem que haja risco do perecimento das espécies introduzidas. Por que na data do vencimento do TCRA, o TCRA não é dado como cumprido? Essa é uma discussão antiga das pessoas que assinam esse termo. Na verdade, a data final que está no corpo do termo se refere à validade do título extrajudicial. Ou seja, o TCRA tem uma valoração e, em caso de não cumprimento do termo nesta data final, ele pode ser acionado pelo governo do estado. Por exemplo, se há um compromisso de plantio de 1.000 mudas de árvores nativas numa determinada área até o dia 30 de dezembro de 2021, e nessa data, essa quantidade de mudas estiver efetivamente plantada, ou seja, as mudas estão no chão, o título extrajudicial não pode mais ser executado pelo Estado. Importante ressaltar que isso não significa que a obrigação de cuidar das mudas terminou. Existe uma segunda data que não é expressa no TCRA, que é a data do efetivo cumprimento do termo. Algumas pessoas falam que as mudas têm que estar com 1,5 m, 2 metros de altura. Outras falam que elas têm que tocar as copas. Fato é que, hoje em dia, existem mudas de 1,5 m, 2 metros de altura. Algumas espécies de árvores crescem mais rápidos que outras e alcançam essa altura mesmo sendo mudas, mas ainda são mudas. Por isso, o envio dos relatórios técnicos de monitoramento, para fazer esse acompanhamento ao longo do tempo. Por exemplo, eu tenho um TCRA que vence daqui a 3 anos. Eu deixo para plantar as mudas faltando 6 meses para o dia do vencimento. E planto mudas de 2 metros de altura. Daí, elaboro um relatório de monitoramento e tiro fotos do plantio e envio para o órgão ambiental. O que vai acontecer é que pode até ser que haja uma vistoria só para confirmar que houve o plantio da quantidade compromissada, mas o TCRA só poderá ser dado como cumprido quando as mudas atingirem a idade adulta e o plantio possa ser abandonado, ou seja, as mudas viraram árvores e não precisam mais da interferência humana para se desenvolverem. Tecnicamente, se o plantio foi efetivado num espaçamento adequado, tipo 2 por 3, as mudas foram plantadas seguindo uma ordem correta, ou seja,
plantio de espécies primárias, secundárias, espécies clímax, pioneiras. Quando as copas das árvores estiverem se tocando umas às outras, esse plantio pode ser dado como cumprido. O pessoal da agronomia fala que isso é fechar do céu. Como eu falei anteriormente, essa obrigação acaba somente quando houver uma vistoria do órgão ambiental e o TCRA for dado como cumprido pelo órgão ambiental. Daí me faz lembrar uma situação que eu observei quando eu trabalhava no órgão ambiental. A pessoa tinha um compromisso de plantio de 100 árvores numa chácara. Essa chácara era no beira de um rio, cheio de outras chácaras de lazer no mesmo estilo. Ele apresentou o projeto, determinou as mudas que iria plantar, escolheu o local dentro da propriedade e o projeto foi aprovado. Passou um tempo e o órgão ambiental foi fazer uma vistoria e aproveitou e passou nessa propriedade para dar uma conferida na situação do plantio. Pois bem, ele não cumpriu o projeto e fez um grande projeto paisagístico na chácara. Colocou um monte de palmeiras exóticas, trouxe um monte de árvores ornamentais e tal, e o local ficou maravilhoso, ficou bonito mesmo. Mas, ambientalmente falando, não adiantou nada, pois o plantio que ele realizou não cumpriu com o princípio de contribuir com o entorno do local. Não gerou biodiversidade, alimento para pássaros e animais. É só bonito. Assim, ele continuou com o compromisso, ou seja, ele providenciou o plantio das 100 mudas do jeito certo e depois de um tempo parece que o órgão ambiental deu o TCRA como cumprido porque ele foi feito da maneira correta. Bom, falamos bastante sobre o TCRA, eu espero que tenha esclarecido as dúvidas sobre esse tema, mas se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai responder. Até breve!